Bom dia, que a graça e a paz esteja no seu coração. Amém? Receba isso na sua vida, nessa sexta-feira santa, né? Onde a gente relembra tantas coisas a respeito de Cristo Jesus e falamos o que é a Páscoa, falamos do lavar dos pés, né, que Jesus fez, mostrando toda a sua humildade e entrega. Falamos a respeito da própria crucificação, né, do Senhor se entregando. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da ressurreição, né? E aqui no livro de João, nós vamos ler, no capítulo 20, no primeiro versículo, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos o onde colocaram. E Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não o encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também encontrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse aos mortos. Olha que passagem, né? Maria Madalena foi ao sepulcro ali para prestar uma homenagem a Jesus e não encontrou a pedra, não encontrou Jesus ali e foi avisar Pedro. E é interessante que esse outro discípulo que nós lemos aqui é o próprio João. Então João estava com Pedro ali e ele correu mais rápido que Pedro, foi lá, viu as faixas, depois Pedro também entrou, viu as faixas, o lenço que estava na cabeça de Jesus e não encontraram o Senhor. Então ele ressuscitou. Depois Jesus aparece, né? Aqui, se a gente continuar a nossa leitura, ele vai aparecer a Maria Madalena, depois ele aparece aos discípulos, e ali prova a ressurreição do nosso Senhor. E é interessante que em todas as religiões, os seus gurus, seus mestres, eles ensinam, mas eles morreram. E eles não ressuscitaram. Na fé cristã, todos aqueles homens e mulheres que foram santos na sua época, que viveu de forma digna e honrosa, eles morreram. Assim como eu e você vamos morrer e não ressuscitaremos, a não ser no último dia, em que o Senhor voltará e ressuscitará aqueles que morreram em Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu e ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. Isso é crer que aquele que é o nosso Senhor, ele teve a sua vida para que, ao morrer por nós e ressuscitar, nos deu a esperança de vencermos também a morte e termos nele a vida eterna. Você entende isso, meu amado? Então, somente a Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós recordamos a Páscoa e vivemos e celebramos a Páscoa porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E hoje nós podemos dizer: o nosso Senhor vive para todo sempre. E essa é a nossa esperança, fé e alegria em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se apegue-se ao Senhor, tenha fé, creia e viva Jesus. E que o Senhor viva no seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, obrigado, porque o Senhor ressuscitou,
para que a nossa fé em Ti fosse genuína, para que cumprisse todo o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Obrigado pelo preço pago na cruz. Obrigado porque o Senhor venceu a morte por nós, em nosso lugar. O Senhor perdoou os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui para te dar graças, para glorificar o teu nome por tudo que o Senhor é na nossa vida, tudo o que o Senhor realizou por nós. Nós te agradecemos porque em Ti nós temos a vida e a vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe nesse dia tão lindo e especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que você então receba tudo que Deus tem para você nesse dia. Celebre a vida de Cristo, celebre a alegria de sabermos que servimos a um Deus que vive e reina eternamente. E a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nessa semana. Quero só lembrar a você que congrega conosco no Sal da Terra do bairro Granja Marileusa, que a partir deste domingo nós vamos ter culto das 18 horas, não será mais às 18h30, será às 18 horas e às 19h30. Então nós estamos colocando um segundo culto no período da noite. Venha participar conosco, venha estar conosco e que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse final de semana. Deus te abençoe. Semana que vem estaremos juntos novamente. Um beijo no seu coração.